Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Mais uma vez aqui estamos, professor Jean de Química, para aquele nosso encontro de toda semana. E hoje, com muita alegria, vamos continuar falando daquilo que a gente chama de estequiometria, os nossos cálculos estequiométricos, correto? Então vamos lá. De novo, apresentando aquela sequência que eu sempre gosto de mostrar, nós temos os casos diferentes de estequiometria. É isso, então, para de início de conversa a gente faz aquela apresentação, aquela apresentação inicial, alguma introdução, a gente chama de caso simples. Depois, então, a gente vai mostrando os casos diferentes de problemas estequiométricos. São os casos em que a gente tem rendimento da reação diferente de 100%, pureza do meu reagente diferente de 100%, quando o nosso reagente possui uma certa quantidade de impurezas, então é um tipo de exercício diferente. O que nós chamamos de reagente limitante e reagente em excesso. E por fim temos ainda as chamadas reações consecutivas. Pois bem, para esse encontro de hoje, nós vamos tratar exatamente desse caso, aquele que a gente tem as chamadas reações consecutivas ou reações sucessivas, tá certo? Então vamos aí para o primeiro caso. Primeiro, para você entender, então o que a gente chama de reações sucessivas ou reações consecutivas. Dizemos que ocorrem reações consecutivas quando se observa uma sequência de reações, duas ou mais, até que seja obtido um produto final. Esse tipo de situação acontece nas indústrias ou mesmo em síntese feitas em laboratório. Nos problemas que você irá resolver, é fácil detectar que o problema em questão envolve o uso de reações consecutivas devido ao fato de aparecer mais de uma equação química, etapas da minha reação. Outro detalhe bastante importante é que um dos produtos de uma da etapa será reagente na etapa posterior. Ok? Isso é muito importante. O caso que a gente tem, o caso que nós vamos apresentar de reações consecutivas ou sucessivas, eles têm que estar exatamente amarrados dessa forma aí. Na primeira reação, um dos produtos, ele volta como reagente na segunda etapa. Tá certo? Então vamos apresentar para que você possa enxergar. Então é exatamente sobre isso que nós estamos falando. Essa substância, importante substância que faz com que esse exercício seja um exercício do caso de reações consecutivas, é o gás carbônico, dióxido de carbono, que eu coloquei aqui em vermelho para você visualizar melhor. Então aqui veja, na primeira reação ele aparece como produto, CO2 é o produto da primeira reação, e na reação seguinte ele já aparece como reagente da minha reação. Então isso configura um caso de reações consecutivas, tudo bem? E aí o exercício ele fala o seguinte: calcule a massa de ácido carbônico H2CO3, está aqui embaixo, H2CO3, aqui, formado na reação de 6 mol de etanol, que está aqui na reação aqui de cima. Então, qual é a massa de ácido carbônico formada na reação de 6 mol, de 6 mol do nosso etanol, tá bom? Então, vamos ao nosso exercício. Proporção aqui, você colocaria 1 mol de C2H6O para 1 mol de H2CO3, Repara que eu tenho 1 mol aqui, e tenho também 1 mol aqui embaixo, 1 molzinho, tá? Transformando tudo para massa, minto só o H2CO3, porque o etanol ele vai trabalhar exatamente com o mol, então eu coloquei aí, 1 mol de C2H6O forma 62 gramas de H2CO3, tudo bem? 6 mol de etanol vai formar X gramas de ácido carbônico H2CO3. Esse X calculado, ele dá exatamente 372 gramas de ácido carbônico. Tudo bem? Dúvidas, perguntas? Não temos? Deveríamos. Por quê? Porque essa resolução aí, ela está errada. Temos um equívoco, temos um erro nesse tipo de resolução. Tá bom? Então, memorize esse número. 372 gramas foi a resposta que nós encontramos por esse caminho. Vamos para o próximo slide, que é onde eu vou te mostrar exatamente onde é que está o nosso erro. Então, repare, observe. Na primeira equação, eu tenho aqui o nosso CO2, ok. Mas quantos mols dele eu tenho? Eu tenho apenas 2 mol, 2 mol do CO2. Enquanto que na etapa seguinte, eu tenho apenas 1 mol do CO2, e o erro está exatamente aí. Essa quantidade em mol
dessa substância que se repete, ela tem que ser exatamente a mesma. Para quê? Para que a substância ela seja produzida na primeira etapa e consumida na segunda etapa. Aí sim a gente vai ter um caso em que a gente observa as chamadas reações consecutivas ou reações sucessivas, tá bom? Então o truque é observar aquela substância que se repete, produto na primeira e reagente na segunda, e observar a proporção, se ela está em mesmo número de mol. Tem que estar no mesmo número de mol. Então entenda, se na primeira aqui eu tenho 2 mol do CO2 e na segunda eu tenho apenas 1 mol, então, meu amiguinho, basta que eu multiplique a segunda reação toda ela por 2. Porque se eu multiplicar a segunda reação toda ela por 2, repara que eu somente a segunda que eu multipliquei, a primeira eu não fiz nada com a primeira, se eu multiplicar aqui a segunda toda ela por 2, veja, a quantidade de CO2 agora é a mesma, então eu passo a ter aqui, ó, 2 mol de CO2 aqui em cima com 2 mol de CO2 aqui embaixo. Isso me permite o quê? Simplificar, né, para chegar numa chamada etapa global. Etapa global seria exatamente essa etapazinha que você tem aí. Tá legal? Então, aqui tem até um erro de digitação, tá bom? Aqui, na verdade, não é H2, não é água. Né? E eu deveria até também simplificar essa quantidade de água aqui com aquela quantidade que está no final, mas isso não importa, tá? Não é isso. Eu gostaria de mostrar apenas o erro do desenvolvimento, que foi exatamente a falta, né, de observar essa quantidade igual aí entre o CO2 da primeira etapa e o CO2 da segunda etapa, tá bom? Então, feito isso, eu passo a ter uma nova proporção. Né? Essa nova proporção vai ser 1 mol do C2H6O, tá vendo? Ó, 1 mol dele, para 2 mol do H2CO3. Então essa proporção ela muda. Se a proporção muda, toda aquela minha resolução realmente estava errada. Então a proporção agora correta é essa. 1 mol de C2H6O está para 2 mol de ácido carbônico. Então 1 mol está para 2 vezes 62 gramas, né? É a massa molar do nosso ácido carbônico, H2CO3. Assim como 6 mol vai formar X. Esse X dá exatamente 644 gramas de H2CO3. No cálculo anterior, tínhamos achado 372, se não me falha a memória, tá bom? Então, veja que eu preciso igualar a quantidade em mols dessa substância que se repete. Esse é o truque, esse é o segredo para que você possa bem desenvolver um exercício que fala sobre reações consecutivas, tudo bem? Vamos para um próximo exemplo. Olha aí. Calcule a massa de água formada a partir de 136 gramas de amônia NH3 segundo a sequência reacional. Tá? Então, eu quero calcular a massa de água formada a partir de 136 gramas de amônia. Então, vamos observar as reações e perceba que agora, aquela substância que eu chamo, né, que liga a primeira e a segunda, agora é o gás hidrogênio. Né? Ele aparece, veja, ó, como produto na primeira etapa e como reagente na segunda. Só que temos um problema, aqui eu tenho 3 mol e aqui eu tenho 2. Então como é que a gente faz? Iguala a quantidade em mol. Iguala como? Multiplicando. Então veja, eu vou multiplicar a primeira equação toda ela por 2, certo? E vou multiplicar a equação de baixo toda ela por 3. Então vou colocar multiplicado para você aqui, ó. Vou multiplicar essa equação por 2, tá vendo? Vou multiplicar essa aqui por 3, tá? Coloquei aqui embaixo já multiplicado, tá bom? Então aqui vai ficar assim, ó, 2 mol, já tenho 2, né? Vezes 2 são 4 mol de amônia, para 2 mol de N2, para 6 mol de H2. A equação de baixo multipliquei por 3, então ficou 6 de H2, 3 de O2 e 6 de H2O. Tá? Aí sim, eu posso então imaginar simplificando ali o H2, certo? E chegando então àquela chamada equação global. Bom, aí sim é essa equação global, após essa simplificação, em que eu vou observar a verdadeira proporção entre a amônia e a água. No caso ali a proporção então é de 4 mol de amônia para cada 6 mol de H2O. Tá? E aí sim, vou colocar para você que a reação já, a equação global já simplificando o H2, tá? E agora passa a ser um exercício caso simples, tá bom? Então eu coloquei ali, são 4 mol de NH3 para 6 mol de água. Então aqui a amônia pesa 17 gramas, são 4 vezes 17 gramas, 6 mol de água, 6 vezes 18 gramas de água. Bom, assim como 136 gramas de amônia vai produzir X. O X vale exatamente 216 gramas de água. Então nessa reação, se você fizer uso de 136 gramas de amônia, você vai produzir
216 gramas de H2O, a nossa famosa molécula de água. Tudo bem? Exercício próximo, PUC, da bauxita, que é o nosso L2O3, 2 água, é uma molécula hidratada, né? Já falamos sobre isso. Obtém-se alumina, L2O3, que por eletrólise produz o alumínio, conforme as equações. Vamos lá, você tem de novo aquela sequência de reações, mais um caso de reações consecutivas. A massa de bauxita em gramas necessária para a obtenção de 540 gramas de alumínio é aproximadamente... Então, de novo, o meu problema aí seria resolver essa sequência, essa situação que fala sobre reações consecutivas. Então, veja que agora eu tenho o Al2O3 como sendo aquela substância, né, que liga a primeira e a segunda. Então, repare que aqui eu tenho apenas 1 mol do Al2O3 e embaixo eu tenho 2 mol. Então, eu preciso multiplicar a primeira equação, toda ela por 2. Então, vou multiplicar aqui toda por 2. E aí, então, eu passo a ter, né, essa equação como sendo a equação global. Tá? Eu vou ali eliminar o Al2O3, somo tudo aquilo que sobrou, e aí você passa a ter, então, essa equação aqui como sendo uma chamada equação global, né, que seria a soma dessas duas etapas. Aí, de novo, passa a ser um exercício simples, né? Um caso simples. Ele quer saber, então, a massa de bauxita necessária para formar 540 gramas de alumínio. Né? Então, eu coloquei aqui, ó, são 2 mol da nossa bauxita, o L2O3 do ponto 2H2O, né? Para cada 4 mol de alumínio. Está aqui, ó, 4 mol de alumínio. Bom, transformei tudo para massa, então toda essa molécula, que é uma molécula hidratada, né? Molécula hidratada, toda essa molécula que ela pesa 138 gramas, confere lá depois pra gente, e o alumínio 4 vezes 27 gramas, então 540 gramas de alumínio será formado por X gramas da bauxita, então X calculado está lá, 1.380 gramas, gabarito da questão seria a letra E, tá bom? Então, exercício simples, desde que você entenda e saiba o que fazer quando estiver diante dessas situações envolvendo reações consecutivas. Tudo bem? Mais um caso. Então você tem agora mais um exercício da PUC, um dos métodos de obtenção industrial do ácido sulfúrico parte da ustulação da pirita, seria aquecimento, seria decomposição via aquecimento, né? De acordo com as reações representadas a seguir. Então você tem lá primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa. Mas, Jean, agora são 3 etapas. Não tem problema. Você tem que de novo encontrar uma substância que é reagente, que é produto na primeira, certo? E reagente na segunda. Que seja produto na segunda e reagente na terceira. E aí você vai sempre multiplicando, né? Para que você tenha, então, essa possibilidade de anular essa substância que se repete, para que você chegue, então, na chamada equação global. Tá bom? Então, o que faremos? Vamos pegar a equação número 2 e multiplicar por 4. Por que por 4? Perceba, olha para cá, visualize. O SO2 é aquela substância que se repete quando você compara a primeira com a segunda. Ó, aqui ele é produto e aqui ele é reagente. Só acontece que no primeiro caso eu tenho 8 mol e aqui eu só tenho 2 mol. Então eu vou multiplicar aqui toda essa reação por 4 para que eu tenha 8 mol do SO2 e ele possa ser simplificado com esse 8 mol do SO2 aqui, ok? Então o primeiro problema já foi resolvido. Não se esqueça que quando você multiplica aqui essa equação 2 por 4, você multiplica toda a equação. Então agora eu passo a ter 8 mol do SO3. 8 mol do SO3. É por isso que eu vou pegar a terceira equação e multiplicar por 8. Né? Porque como eu multipliquei por 4, são 8 mol do SO3. Multiplico essa por 8 para que eu tenha 8 mol do SO3 e ele possa ser simplificado, né? E aí sim você chega então a uma chamada etapa global. Então, na verdade, o que importa é que a proporção ela será entre 4 mol do FeS2 para cada 8 mol do ácido sulfúrico, o nosso H2SO4, né? Porque ele vai ser aqui multiplicado por 8. Então, essa é a proporção que me interessa. Então, eu coloquei para você, ó, todas as reações multiplicadas bonitinha e tal, né? Ó, simplifiquei e cheguei então aqui à minha equação global. Então são 4 mol do FeS2 para cada 8 mol do H2SO4, correto? Vamos para o próximo slide para finalizar o exercício. Vou trazer de novo aqui a equação global e aí finalizar o exercício como sendo um caso simples. 4 mol do FeS2 para 8 mol do H2SO4.
transformei ele 4 mol do FS2 para 8 mol do H2SO4, né? Ele quer calcular o número de mol. Então, 2 mol do FS2 vai produzir X mol do H2SO4. Então, ali você vai ter um número de mol exatamente igual a 4, gabarito da questão letra D de dado. Tá? Então, de novo, a partir do momento que você resolve essa situação das reações consecutivas, o teu exercício passa a ser um exercício simples, né? Aquilo que nós já trabalhamos em casos anteriores. Tudo bem? Último exemplo. A floculação é uma das fases do tratamento de águas de abastecimento público e consiste na adição de óxido de cálcio e sulfato de alumínio à água. As reações correspondentes são as que seguem. Então, você tem de novo primeira etapa, segunda etapa. Se os reagentes estiverem em proporções estequiométricas, cada 28 gramas de óxido de cálcio originará sulfato de cálcio. Quantos gramas? 204, 68? Então, se eu fizer uso de 28 gramas do CaO, que é o óxido de cálcio, quantos gramas do sulfato de cálcio, que é o CaSO4, eu consigo formar? Então, aparentemente é um exercício simples, desde que você resolva essa situação das reações consecutivas, né? Então, vamos de novo observar. Repare, agora eu tenho aqui, ó, o CaOH2 como sendo produto na primeira e ele volta aí como sendo reagente na segunda, tá vendo? Então, aqui eu tenho 3 mol, então basta que eu pegue a primeira equação e multiplique por 3, porque eu igualo a quantidade do CaOH2, hidróxido de cálcio, elimino e chego então à minha equação global, tá bom? Coloquei para você aqui apenas o que me interessa, legal? A partir do momento que eu multipliquei aqui por 3, ficou 3 mol de CaO, olha ali, ó, 3 mol de CaO, né? A segunda eu não multipliquei por nada, então continua aqui exatamente os 3 mol de CaSO4. Então a proporção é de 3 para 3, tá? E aí agora você desenvolve, né, naturalmente o exercício. CaO, ele pesa 56 gramas, são 3 mol. O sulfato de cálcio, 136 gramas, são 3 mol. Né? 28 gramas vai formar X. X calculado, 68 gramas, gabarito, letra B de bola. Tá vendo? Então, é um exercício simples, desde que você entenda essa situação que fala sobre reações consecutivas. Temos mais um exercício. 2 das reações que ocorrem na produção de ferro são representadas por, então tem lá a primeira etapa, a segunda etapa. O monóxido de carbono formado na primeira reação é consumido na segunda reação, ok? Considerando apenas essas 2 etapas do processo, calcule a massa aproximada em quilogramas de carvão C, né, carvão C, consumido na produção de 1 tonelada de ferro. Então, de novo, buscar aquela substância que liga a primeira e a segunda etapa. Vejo que é o CO. Está aqui o nosso monóxido de carbono. De novo, eu tenho 2 mol aqui e 3 mol aqui. Então, o que eu faço? Multiplico a primeira por 3 e multiplico a segunda por 2. E aí, eu chego então a 6 mol de CO, elimino, e aí eu continuo, vida que segue. Então, a proporção entre as substâncias é de 6 mol de carbono, porque aqui eu multipliquei por 3, são 6 mol de carbono, certo? Para cada 4 mol de ferro, porque aqui eu multipliquei por 2, 4 mol de ferro, certo? E aí, então, você vai colocar aqui 6 vezes 12, que é a massa do carbono, 4 vezes 56. Aqui, 1 tonelada do ferro será formada por quantos quilogramas de carvão? Então, aqui vai dar X. O X seria 0,348 toneladas, tá bom? Transformando, então, para a massa quilograma, 348 kg de carbono seria o gabarito da nossa questão. Tá bom? Então, mais uma questão que fala aí sobre reações consecutivas. E aí chegamos então ao final do nosso encontro. Te agradeço imensamente por você ter me assistido até esse momento. Tá? Fique com Deus, tudo de bom, saúde e paz.